Então vejam, Rutherford morreu em 8 de janeiro e o seu corpo só foi enterrado em 25 de abril, depois de toda aquela disputa e teimosia da Sociedade Torre de Vigia para cumprir o seu último desejo, de ser enterrado em Bet Sarim. Conta-nos então a Consolação que ele foi enterrado, junto com outros que já estavam enterrados ali, lá em Nova York. Agora eu pergunto para vocês, acreditam nisso? Acreditam no que foi dito na revista Consolação? Vocês acham realmente que a Sociedade Torre de Vigia cederia de maneira tão fácil e acataria obedientemente as ordens do condado? Nós sabemos que não há problema nenhum para a Sociedade Torre de Vigia mentir quando isso envolve os seus próprios interesses. Lembram que William Heath Jr. disse ao juiz Mundo que nenhum monumento, nenhuma estrutura, nenhum mausoléu seria colocado ou erguido no local, mas que a lápide seria apenas uma pedra sob um carvalho cercado por laranjeiras e limoeiras. Mas se realmente era essa a ideia, por que havia ali, e foi noticiado pelo jornal local, uma cripta para o enterro de Rutherford? E essa cripta, como vocês podem ver na foto, está a 800 metros da casa Bet Sarim. Esse foi o segundo pedido deles para as autoridades que foi negado. Essa cripta mede aproximadamente 7,6 metros de largura, 2,4 de profundidade e 3,7 metros de altura. Randall Waters, um ex-betelita e editor da revista Free Minds Journal, na edição de maio-junho de 1996, escreveu o seguinte: Fred Frantz, quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, frequentemente indicava que Rutherford estava ilegalmente enterrado no quintal de Bet Sarim. Randall disse ter ouvido isso de várias pessoas que trabalharam na sede da Torre de Vigia. Esse relato de Randall, ex-betelita, é corroborado por Mike, uma testemunha de Jeová que, juntamente com um amigo, visitou a sede de Brooklyn no início de 1987. A visita os levou ao escritório de Frantz. Ele perguntou a Frantz sobre uma história que ouvira a respeito de um cemitério e uma propriedade que não fazia parte da herança original. Quem estava enterrado lá? Sem hesitar, Frantz respondeu: o juiz Rutherford está enterrado lá. Além dessas testemunhas, há também o testemunho de Barbara Anderson, que foi a pesquisadora para o livro Proclamadores. Lá em 1993, quando o livro foi lançado, ela ainda era testemunha de Jeová. E ela, junto com outros amigos, testemunhas de Jeová, pediram para o dono de Bet Sarim, o novo comprador da casa, para conhecer o local. E ele, muito simpático, deixou com que eles entrassem. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele está em inglês, o áudio, mas a legenda está em espanhol. Vocês podem ativar a legenda em português para entender melhor. Mas o conteúdo básico do vídeo, a Barbara Anderson explicando, é que quando ela chegou lá em Bet Sarim e comentou com o dono da propriedade que o Rutherford estava enterrado em Nova York, ele disse que não, você está em cima dele. Ele está enterrado aqui. Aí em espanhol diz a cocheira, na verdade é a garagem. Então Rutherford estava enterrado sob a garagem e depois concretado em cima. Ou seja, é certo que a Sociedade Torre de Vigia conseguiu fazer com que ilegalmente o corpo do juiz fosse enterrado em Bet Sarim. E não apenas isso, ele ainda mencionou algumas casinhas que existiam lá para as amantes de Rutherford. E elas ficaram chocadas na época. Assista aí até o final. Because I had been the researcher on Jehovah's Witnesses history book, the Proclaimers of God's Kingdom book, an exception was made and the address of Bet Sarim was provided. Well, when we pulled up in front of the house, the garage door was open,
and we saw about 4 or 5 men inside who were standing around talking and laughing. In appearance, they looked like they belonged to the Hells Angels motorcycle gang as they stood next to their Harley with a beer in a hand. Well, one of the 2 elders in our car group went up to speak to the men and to locate the owner. The owner was one of the group. He was an Asian man, and the elder told him that I was in the car and I was a researcher on the Watchtower's history book, and would it be possible for me and the rest of the group to tour the property? The owner was very nice, and he said, sure. He said, tour the grounds, it would be fine. Well, upon our entering the garage with the rest of the group, the owner and I began to talk about Rutherford. I asked, amongst other things, where was the hillside crypt that the judge was supposed to be buried in before the San Diego County Commission said no. He pointed in the direction where, later on, we saw a small building. And then he asked if I knew where Rutherford was really buried. I said, of course, yes, in Staten Island, New York. He said, no way. He was very emphatic. He said, you are standing on him. I laughed. I looked down. I looked around. We all had quizzical looks on our face, I'm sure. And he said, I mean it. You're standing on the judge. He didn't want him in New York. And so his followers buried him in this garage. The concrete was poured over him. I asked him how he knew, and he said Jehovah's Witnesses, older Jehovah's Witnesses who were connected closely with Rutherford and participated in the burial, told him after he had purchased the house. Then he pointed in the distance and he told us that when he bought Beth Sarim, there were 7 small cabins located on the property where the judge kept his women. And if we walked over to the area, he said we could still see the foundation slabs of concrete where the cabins were. Well, we really laughed. Well, we were embarrassed. We didn't know what to say, so I changed the subject. I asked him if he would take a minute and show us around. He said, oh no, you all go on by yourselves. Go and look inside the house. I said, oh no, we can't do that. He said, oh no, you go on in, make yourself at home. Oh, we were just delighted. However, we were so stunned at the revelations we had heard all the way back to Burbank from San Diego. We talked and talked about Rutherford, and especially about me standing on his grave, and wondered if it could be possible. We certainly discounted the kind of statements about Rutherford's women. We couldn't believe that. But regarding the grave, I now know that the February 22nd, 1952 awake said that the judge's body was buried on Staten Island, New York, together with Van Amberg's body. No, not the body. I have to say that it was his cremated remains. And then there was Robert Martin and Woodworth's body. So the 4 men are buried in Staten Island. The actual entire burial plot is owned by the Watchtower, and it's 100 feet by 100 feet, and it's located in the cemetery of the Woodrow United Methodist Church. There are absolutely no markers or headstones nor any evidence of any graves on that small piece of land that the Watchtower owns. Interestingly, a friend of mine was visiting Bethel in 1985. He was in a Bethelites room, and Fred Franz was there too. My friend asked Freddie where Rutherford's body was buried,
and he was surprised that France replied without hesitation, Beth Sarum. Perhaps by then Franz wasn't worried about the disclosure and he just didn't care who knew about it. In conclusion, well, the only thing I can say now about the story of Rutherford's grave is to quote the old proverbial saying, my, how the plot thickens. E aí, o que você achou? Será que Rutherford está enterrado na WBBR, lá em Nova York, ou no seu paraíso particular em Beth Sarim? A grande verdade é que tanto Russell quanto Rutherford esperavam que o fim viesse enquanto eles estivessem vivos. Isso não aconteceu. Eles morreram, os dois, no meio de uma guerra mundial, na qual esperavam que essa guerra levasse até o Armagedon, o que não aconteceu. Os desejos e esperanças de William Heath Jr. com respeito aos príncipes e Beth Sarim, tudo isso foi mudado poucos anos depois pelo eleito presidente Nathan Orr. Isso só mostrava que a Bíblia estava certa em dizer que não se deve tentar adivinhar quando Jesus voltaria e nem confiar em homens. Mas 1942 estava só começando e a transição da presidência de Rutherford para Nathan Orr foi suave. O que dizer dos próximos acontecimentos na Sociedade Torre de Vigia sob nova direção? Isso eu vou te contar num vídeo futuro.